Fala turma linda de Jesus, graça e paz para todos. Eu sou Renato Brito, graças a Deus com mais um vídeo para vocês. Gente, neste vídeo vou compartilhar com vocês uma entrevista que o pastor César Cavalcante fez com a pastora Lana Holder, aquela pastora que batizou a filha da Gretchen, aquela pastora que é muito criticada por aí, por algumas atitudes, né? Enfim, é sensacional. É do início ao fim, vocês vão ver o bate-papo entre os dois. E se você prestar atenção, é muito legal porque coisas aconteceram, respostas positivas aconteceram, mas claro, o pastor César teve grande sabedoria diante desta entrevista. E o assunto era: a Bíblia condena o relacionamento homossexual? A pastora Lana Holder ganhou fama por mostrar seu testemunho de libertação da homossexualidade. Mas ele não é lindo? Só que eu só perguntei pros irmãos, viu? Brincadeira, irmãos. Presta atenção, olha aqui pra mim e pra ele, por favor. Mas olha bem direitinho, do pé até a cabeça. Dá um close aqui, por favor. Isso, olha aqui pra mim. Lésbica, alcoólatra, drogada, presa pelas cadeias do diabo. Hoje, casada, grávida, missionária, lavada, remida, restaurada, transformada, salva, liberta, porque para esse Deus não há nada impossível! Aleluia! Mas infelizmente retornou para essa prática do pecado e se casou com a cantora também evangélica, onde juntas fundaram a igreja Comunidade Cidade de Refúgio. É uma igreja onde prega e defende o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. E durante a entrevista, Lana Holder tenta distorcer a palavra de Deus, mas o pastor César Cavalcante a deixou de saia justa, sem respostas, e desmascarou as suas heresias. E em alguns momentos, ela ficou sem argumentos. A gente tem aí 3 versículos específicos que falam sobre esse assunto, né? 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. A gente tem inclusive uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos 2 textos encontrados no livro de Levíticos. Então tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Então, mas a pergunta é clara: a Bíblia condena o homossexualismo? Sim. Posso só abrir um parênteses aqui rapidinho? É que o pastor usou a palavra homossexualismo, e essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufixo ismo denota doença. Isso já foi erradicado, inclusive, dentro do conceito de psicologia mundial. Então é errado você colocar a expressão homossexualismo, porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é. Em minha defesa, só quero dizer o seguinte, que essa compreensão, ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. Não me sentiria ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo, e o islã que pertence ao islamismo. Essa compreensão é uma compreensão gramatical recente, nova, e que não teve da minha parte aqui nenhuma razão assim para ofensa pessoal. Mas nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual. Mas todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Então, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e 1 no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens
ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, tem 2, ela disse que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Uma coisa muito importante que ele falou, que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultural. A prostituição cultural. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se você ver o contexto. Não, mostra o texto. Mostro. O contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é texto. Não, eu estou falando então, de um contexto. Então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei então que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso, tem então, 2 tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos 2 contextos. Então apresenta ele no bojo do texto, em volta ali do texto. Tem um pode ser para ler? Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20... Porque eu vou ter que ler todo o contexto. Porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais. Fala da prostituição cultural. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultural, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é difícil mostrar isso no texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então o senhor Você tem uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim... Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos e nos leva. Exatamente. Entendeu? Então isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar pro senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Olana, pastora, é o seguinte: esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, sim, com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então o convite de Cristo para o discipulado é esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos, outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. O mesmo evangelho para todos. Agora, quando você está lidando com esses textos de Levítico, pastora, o que você mencionou é o seguinte: esses textos estão relacionados à prostituição cultural porque eles são orientações para os hebreus que entraram na Terra Prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Correto. Então é esse contexto geral, mais amplo aí, que você está usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia
né, da palavra aceno, coital. Paulo tira do livro de Levítico. Aceno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakoi. Quando a gente vai pegar a palavra malakoi e vai trazer a tradução da palavra malakoi, a gente tem... há uma linha que diz que é afeminado, né? Agora deixa eu passar pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 está tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, eu posso ler Levítico 18? Tô esperando. Então, ok, Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje, né, que tanto é usada para condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né, porque ele casou com a irmã. Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com a sua cunhada, não tenha relações com sua filha. Ele continua: não case com a sua cunhada, não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Aí eu acho que tem muito homem que está com dificuldade aqui, viu? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. O texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu estou devendo os 2 minutos lá sobre as palavras gregas que elas citou, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual. É só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto Nenhum que você pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque, isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí, onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado o Moloque. Então, mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Quando entrega para Moloque. Então, mas você pega vários rituais sexuais entre os sacerdotes os que se oferecia. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas, o rito era esse. Não tinha ritual sexual. Para o Moloque, não. Outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. Está dentro de um contexto de ritual pagão. Não está dentro de contexto de ritual pagão. Agora, para responder a questão dos termos, né? O apóstolo Paulo não inventou essas palavras. Tá? Essas palavras não eram um neologismo do ponto de vista da Bíblia no primeiro século. Essas palavras já existiam. O apóstolo Paulo usou.
apóstolo Paulo não inventou essa palavra, ele usou uma palavra corrente na época. É claro, você citou aí a origem da palavra homossexual. Sim. É uma palavra nova, não tem como ter a palavra homossexual nos textos, nos registros bíblicos. Assim como não tem como ter a palavra dinossauro, que tem 200 e poucos anos. Então, aí a grande, acho que é um grande desafio para quem traduz a Bíblia, é encontrar a palavra mais moderna para explicar aquela palavra que ele quiser, Lana. Parafizim, no grego, né? Deus age Deus de faz forma... o que ele quiser. Sim, Deus age de forma antinatural, age. Esse antinatural que a gente está se referindo, enfatizando tanto aqui, fala exatamente da questão da natureza do ser. Pastor, desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay, eu me casei com um homem. Eu tive 2 filhos, perdi o primeiro filho com aborto natural. Tive um segundo filho, buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação. Me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza. Porque a minha natureza deveria ser heterossexual. Então, assim, o que nós precisamos fazer, e aqui eu tô falando... Não é como uma pastora, é como uma alma. Como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias pessoas desesperadas. Você acha honesto você falar isso que você está falando? Por exemplo. Em que sentido? Vou te explicar. Você acha honesto você dizer assim, ó, eu desesperadamente, eu tô te entendendo como alma, tá? Sim. Eu desesperadamente, buscando uma cura gay, me submeti a um casamento. Você foi obrigado a casar, Lana? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim? Vou concluir a pergunta. Alguém falou assim, ó, só tem um jeito de você se libertar. É casando. É tendo um relacionamento sexual. É transando com um homem. É gerando filho. Alguém te falou. Porque se alguém falou isso pra você, esse cara estragou a tua vida. Ele é herege. Quem te obrigou a fazer isso? Porque se você foi obrigado, então eu mesma. Então livre, vamos lá. vontade. Então não é honesto da sua parte. É honesto, desculpa sim, a sinceridade. Você disse assim, eu fui submetida. Não, você não foi submetida. Você quis. Às vezes você entendeu, lá no começo da sua vida cristã, você entendeu que falou, não, peraí. Então como eu passo um homem ou uma mulher na rua, eu olho pra mulher. E eu sou crente agora. Então eu não posso olhar pra mulher. Então beleza, então eu vou lá casar com um cara, porque eu acho, então você depositou sua esperança no casamento. Eu não acho honesto você falar assim, eu fui submetida, porque aí você é vítima. O senhor sabia que existem milhares de pessoas hoje que são submetidas a testes para cura do câncer com tratamentos que ainda não foram aprovados? Sabe o que elas estão fazendo? Agindo de forma desesperada. Eu tô fazendo uma analogia. Eu concordo com o seu desespero. Eu só acho que não é honesto você dizer que você foi submetida. Não, porque aí é um vitimismo. Eu não tô dizendo. Não, uma coisa que eu não sou é vítima. Então né? Você quis casar, você sonhou com o casamento, você lá atrás. Não, eu nunca sonhei com casamento. Eu sonhei com Deus. Eu sonhei em ser aceita por Deus. Concordo. Entendeu? Então foi isso que a igreja me ensinou. Então, quando a igreja Mas não te obrigou, né? Não, jamais. Isso, jamais, com certeza, jamais. Pastor César, o que você acha que um cristão com orientação ou com impulso homossexual pode esperar de Deus e da igreja? Graça. Graça sobre graça o tempo todo. Porque ela esperava, e talvez pelo ambiente, nesse sentido ela se sente induzida a acreditar de maneira errada ou compreender de maneira errada, ela esperava que essa orientação, ou que esse impulso dela fosse extirpado, que ela fosse desnaturalizada nesse sentido, fosse extirpado e procurou os caminhos dela. Essa é uma expectativa realista de uma pessoa que se converte? Pode acontecer. Pode acontecer, cara. mas... Vamos lá, deixa eu responder a sua pergunta claramente. Existem pessoas que tiveram experiência, vivência homossexual. A Lana deve saber mais do que eu sobre isso, porque ela viveu isso. Você lembra, você foi uma das principais pregadoras do Brasil, cara. Você inspirou milhares de mulheres a pregar. E eu acho que isso ninguém tira de você. Foi muito legal. Agora, naquela época, eu não sei se você lembra do Joide. Você lembra do Joide? Sim. Lembra? Então, casos como o Joide faleceu, né? Infelizmente. O Joide, ele foi um travesti, morou na Europa, não sei o que lá, tal. Cara, conhecia a esposa, os filhos, tal. Houve transformação. Casos como esse, ela deve conhecer mais do que eu, existem. Então, eu não posso dizer que não existe. Agora, eu reconheço que a luta na área da sexualidade deve ser terrível.
Entendeu? Não é fácil. E o que o homossexual que quer buscar a Deus espera, já que esses textos que a gente está citando, condena aquela prática. Mas não é só essa prática. A Bíblia condena muitas coisas da nossa natureza. Muitas coisas da nuance natural do homem. Nós somos seres caídos. Então, eu vou ter tendências e vontades e desejos que não são permitidos pela Bíblia. Que nessa nova dieta, no cristianismo, esse prato não serve para mim. Então eu tenho que entender, buscar em Deus. E eu acho que é uma luta terrível, difícil pra caramba. A mesma coisa de outras pessoas que vêm de outros tipos de tendências. Na área sexual, em outro tipo de área. Agora, o que ele tem que esperar? Esperar em Deus, crer em Deus, servir. E não aconselho que faça o que a Lana fez. Eu acho que ela mesma não aconselha. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é uma cura, esquece. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é um casamento, esquece. Você vai estragar a sua vida e vai estragar a vida do cara ou da menina que você casar. Na realidade, o Jó e de tantos outros, pra mim, é só um exemplo de sublimação. Você não pode mudar a natureza de uma pessoa. Mas será? Você não tá Você sublima, é transferindo? diferente. Será que você não tá projetando sobre ele uma experiência que foi sua? Sublimar é o que eu fiz, por exemplo, durante quase 8 anos. Eu me converto ao evangelho e sublimo a minha sexualidade, eu não a pratico. Então tudo aquilo que você falava era mentira? Não era mentira, era uma vontade de viver aquilo. Mas era verdade ou era mentira? Era verdade porque eu não estava praticando. Então, se era verdade lá... Mas não era verdade no sentido de eu ser então, mudada. Entenda comigo, filosoficamente. Se era verdade lá, então é mentira aqui. O que você está falando. Ou é verdade aqui, então era mentira lá. Porque se você fala uma coisa que eu não sei quantos anos faz, mas não quero aqui denotar as idades. Se há 20 anos atrás você falava X e agora você fala não é X, é Y, ou era mentira lá, ou é mentira pastor, aqui. Nós vamos ter outro problema com Paulo, porque Paulo defendia a lei a ponto de matar os cristãos. E teve um momento que Paulo encontrou com Deus e Paulo diz o seguinte: quando Deus me deu uma visão, não consultei nem carne nem sangue, mas fui fiel à visão. O que isso tem a ver com o assunto? Paulo perseguia os cristãos e os matava. Mas ele não era cristão. Mas pastor, lá você era. Ele defendia a lei, é isso que eu estou dizendo. Então, beleza. Então você começou a ser cristão agora? Aí houve uma mudança radical de conduta no caso dele, né? Mudança de visão, é isso que eu estou dizendo. Cristã eu sou desde o dia 12 de dezembro de 1995, quando eu me converti. Agora, o fato de hoje eu ter uma visão sobre a minha orientação sexual diferente do que eu tinha antes... Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, só que então você tem que assumir o risco, porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá falando agora. Então, ou é mentira aqui, ou era mentira lá. É que você ficou... Lana, pastora, você ficou com dó de falar que você estava enganada. Porque as 2 vezes que eu perguntei pra você se você estava enganada, você falou, não, eu acreditava desesperadamente. Isso. Mas se eu acredito desesperadamente, ou por causa de pressão do grupo, ou por causa de um anseio, de uma expectativa meu, não deixa de ser um engano, né? A melhor pessoa pra falar sobre isso sou eu mesma, claro. Tá bom? Então vamos lá. Vocês falam dentro de uma perspectiva externa. Eu falo dentro de uma perspectiva interna, ok? Então, tudo que eu fiz, não foi só o casamento. Foi cura interior, foi libertação, foram longos processos de jejum, foram subidas ao monte. Ministério foi chamado. Ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Então, assim, quando eu venho a um casamento, vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações pelas quais eu me predispus a fazer, não fui obrigada a nada. Eu me predispus porque eu cresci dentro de um contexto onde eu fui ensinada que o fato de eu ser quem eu era ia me levar ao inferno. Eu amo a Deus e não quero ir ao inferno, então faria tudo o que fosse necessário para mudar, como fiz. Naquele contexto era a minha verdade. Ok? No grego, quando a gente pega lá João capítulo 1, versículo 1, quando João fala do verbo, essa palavra verbo está lá, davar. Davar fala de verdade e realidade. Naquela época, era a minha verdade, a minha realidade. Era a minha realidade. Hoje, a minha verdade e a minha realidade é compreender que eu nasci assim e eu louvo a Deus por nascer assim. Mesmo porque eu entendo que hoje o meu chamado é uma voz para alcançar tantos outros iguais a mim que acreditam que não são amados e aceitos por Deus. Então, o que eu quero trazer aqui hoje a minha verdade hoje
é essa. Eu mudei de ideia, mudei como Paulo mudou, mudei como Pedro mudou quando vi um lençol descendo e Deus dizendo para ele, come, mata e come. Não porque é impuro. Você não vai dizer que é impuro aquilo que eu santifiquei. Então mudei de ideia como Pedro mudou, mudei de ideia como Paulo mudou. Então com essa resposta você está anulando aquele que estava atrás. Não, pastor, mas aquilo lá atrás foi lá atrás, como foi lá atrás com Pedro, então, como mas foi lá nós atrás não com estamos Paulo. lá atrás, A nós gente estamos está em 2021, chegando agora Vamos lá. 30 minutos. Já vou terminar. Caramba, de novo já chegou. Atos 15, conselho em Jerusalém. E aí? Para ser aceito tem que ser circuncidado ou não? A igreja toma uma decisão, gente. Era uma questão de lei, mas vem uma mudança. A igreja sempre vai precisar passar por mudança. E uma coisa que vocês nem ninguém vão poder impedir. Deus está promovendo uma nova reforma. E essa reforma vai vir, quer vocês queiram. Quando eu falo vocês, eu não falo afrontando, tá? Eu falo no sentido, quer a igreja queira, que ela não queira. Porque assim como aconteceu a reforma protestante, está acontecendo uma nova reforma hoje. E essa reforma, sabe por quê? Quando Deus chamou a mim e a Rosana, ele foi enfático em falar conosco, dizendo assim, estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento. Sabe o que Deus disse? Eu vou buscar a igreja e não aceito que vocês fiquem de fora. Então nós assumimos essa responsabilidade. Todos os dias estamos debaixo, sim, de opressões, de xingamentos, de maldições. E eu lamento muito por esse evangelho que, ao invés de promover o amor, promover essa graça de aceitação a todos, rechaça, exclui. Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje, pastor Léo? Pastor César? É evangelizar um gay no meio da rua. Primeiro a gente tem que, na hora de evangelizar ele, dizer que a gente é gay, para ele então aceitar ser evangelizado. Porque eles estão tendo repúdio pelo evangelho. Porque a linguagem que é pregada é uma linguagem de violência, é uma linguagem de exclusão, de marginalização. Então, nós assumimos um lugar que eu estou disposta a morrer nele, se for necessário, para que outras pessoas sejam alcançadas. Bom, e milhares de vidas sejam salvas. A minha primeira fala, Léo, eu vou voltar nela lá atrás, né? Lana, você se sentiu, da minha parte... Não, pastor, jamais, de forma alguma. Algum discurso de violência ou coisa do gênero? Jamais, jamais. Porque... Inclusive, quero dizer que gostei muito do senhor pessoalmente. Então, a questão é a seguinte, cara. O cristão verdadeiro, ele vai enxergar um homossexual como uma alma, como qualquer outra, vindo do pecado como qualquer outra, como todo mundo. Deus, ele não aceita a gente como a gente é. Gente, isso é evangelho. Isso é evangelho. Concordo. Entendeu? Mas ele recebe todo mundo do jeito que tiver. Ele Então, não aceita a gente como a gente é. Mas ele recebe. Mas recebe. Ele Mas recebe aceitou você. a sua sexualidade? Nesse caso, a minha sexualidade não estava contra a vontade de Deus. Então, pra mim, a minha luta foi ser monogâmico. A minha luta foi... Ou seja, a sexualidade dele também não foi absorvida integralmente no pacote, né? Ele teve que renunciar o Jesus alguma falou assim, coisa. Lana, Jesus não é falou a assim, sexualidade, Lana, é o caráter, o ser humano como um todo. não, então, mas o que você chama de caráter, por exemplo, você acabou de defender o bissexual. Então o bissexual, e aí você viu que você ficou sem resposta? Não. Porque o bissexual... Não. Qual o momento? Então, vamos lá, vou te lembrar então. O bissexual tá aqui, o João, ele gosta de fazer sexo com homens e gosta de fazer sexo com mulheres, no plural. Aí esse cara conhece a fé. Sim. Na minha opinião, na minha visão da Bíblia, esse cara tem que abandonar essa questão. Ele vai viver sexualmente assexuado? Não. Ele vai casar com uma mulher e acabou. Aí, a vida dele é a vida monogâmica. Já que ele é um bissexual e não tem repulsa Você pelo sexo também oposto. defendeu que esse cara tem que ser monogâmico. Mas você defendeu assim. Então, vou te chegar lá. Você defendeu que o João também tem que ser monogâmico. Só que você diz assim, no seu caso, ele tem que escolher um homem ou uma mulher e ficar com ele até o fim da vida. Sim. Aí eu disse, nesse momento ele parou de ser bissexual. Aí Não você parou, disse, não, ele fez uma escolha. Não, então Aí ele parou. Não, ainda dei um exemplo. Vocês, antes de se casarem com a esposa de vocês se apaixonaram por outras mulheres, mas vocês fizeram uma escolha. Nesse momento, E a vocês escolha deixaram foi ficar só com essa. Então- Então acabou. A escolha de João foi ficar só com esse ou com essa. Então acabou. Ele parou de ser bissexual aí. Mas fez uma escolha, pastor. Exato, mas acabou. Aí tá dentro de uma questão de caráter. Entendeu? Literalmente, porque, por exemplo, o fato de eu ser homossexual não significa que eu não tenha desejo por outras pessoas, por outras mulheres. Mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha é a minha esposa. Quase 20 anos de história. Ou seja, tem renúncia aí Então também, tem né? renúncia também, Agora, gente. Mesma eu coisa. acho que ela apresentou bastante bem a perspectiva tanto da comunidade LGBT
E eu tô, desde o começo que a gente começou a conversar, mas eu sou assim. Eu tô tentando ser leve contigo. Não concordo, eu não concordo. Mas isso não me dá o direito de ser grosso com você. Exatamente. Mas isso não me dá o direito de ser ofensivo, grosso ou violento contigo. Por quê? Porque eu sou um servo de Jesus, cara. Então, pastor, cabe uma meia-culpa pela igreja? Não, porque a igreja de Jesus, ela não é isso. Agora, tem crente sem noção, como tem macumbeiro sem noção, como tem gay sem noção, como tem um monte de gente sem noção. Agora, eu não posso fazer minha culpa pelos crentes sem noção. Então, o verdadeiro servo de Deus, mesmo não concordando com os pressupostos que a Alana ensina, ele respeita, ele ama, ele conversa, ele dialoga e tá tudo bem. No fim, ou eu estou certo ou a Alana está certa. A gente tá discordando num ponto essencial. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Ou a compreensão que eu tenho está correta, e aí a Alana vai se dar mal, ou a compreensão da Alana está correta e eu vou me dar mal. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Agora, enquanto esse dia não vem, respeito, cara. Pastor, eu quero dizer que, com muito respeito, eu recebo o que o senhor falou, tá? Eu respeito a opinião de todos os internautas. Eu respeito a opinião dos cristãos que divergem da nossa opinião. Eu já pensei assim um dia e me permitir mudar quanto à minha forma de pensar. A minha maior preocupação hoje, pastor, o senhor terminou falando, um dia a gente vai estar diante de Deus. E aí existem duas possibilidades. Da Lana tá certa, de eu tá errado, mas a gente vai estar lá. 50-50. 50-50. Só que existe uma outra questão por trás disso, pastor César. É que se vocês estiverem errado, milhares de pessoas foram lançadas ao inferno por causa desse erro. E, falando a respeito da sua causa, se eu estiver errado, então milhares de pessoas também vão estar indo ao inferno por causa de mim.